Andreasa vai continuar falando com a gente sobre esse assunto, sobre o qual a gente falava agora com a Mônica Bergamo, trazendo análise dessa decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que aceitou um recurso de Flávio Bolsonaro. E aí o caso das rachadinhas vai para a segunda instância. E aí, vitória para o Flávio Bolsonaro, né, Andreasa? Bom dia. Bom dia, Sheila, Carla, bom dia, pessoal. Vitória. Vitória porque tem um efeito protelatório, né, no andamento do processo. Agora, a gente precisa dizer com todas as letras que a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é uma decisão bizarra. Não tem outra palavra para definir. Onde está a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada em 2018? Em resumo, o que determinou o Supremo Tribunal Federal em 2018, amplamente coberto pela imprensa e, obviamente, conhecido pelos desembargadores desse tribunal, que, uma vez findo o mandato, com ele finda a prerrogativa de foro. Flávio Bolsonaro era deputado estadual, portanto, naquela condição, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, teria o órgão especial do Tribunal de Justiça como lugar de processos contra si. Mas, terminado o mandato, acabou. Vai para a primeira instância. Assim como aconteceu, por exemplo, com o ex-presidente Temer. Ao fim da sua gestão na presidência da República, os processos contra si foram remetidos à primeira instância. Então tem uma anomalia fundamental aí de origem no estabelecimento desse lugar para Flávio Bolsonaro ser julgado. Por que Flávio Bolsonaro quer ser julgado pelo órgão? Por que isso? Ele quer ser julgado, ele escolheu onde quer ser julgado. Ele quer ser julgado no órgão especial do Tribunal de Justiça. Por quê? Porque, absurdo por absurdo, mesmo considerando que o Supremo Tribunal Federal acabou com o efeito gangorra, o senador poderia pleitear como foro o Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, ele é senador. Ele poderia lutar, à luz também de uma jurisprudência já vencida, ele poderia lutar. Não é absurdo? Então vamos fazer um absurdo menos absurdo. Lutar para que o seu foro fosse o Supremo Tribunal Federal, dada a sua condição de senador da República. Mas não. Parece que tem saudade, parece que realmente foi muito feliz naquele período, quer ser julgado sob a condição de deputado estadual. Então, vitória, Sheila, Carla, sem dúvida que sim. O processo se atrasa, se arrasta, tem uma mudança de grau, sai do juiz Flávio Itabaiana, vai para a segunda instância. Com isso agora, certamente não conseguiu no pedido de habeas corpus, o pedido de habeas corpus não foi acatado na totalidade, ainda assim, a defesa de Flávio pleiteará a nulidade das provas colhidas até aqui. Essa é a razão por que, devo dizer, o Ministério Público não apresenta a denúncia agora, porque poderia. Mesmo com essa mudança de grau, o Ministério Público poderia apresentar a denúncia. Mas me parece estrategicamente não apresentar, porque tem medo de fazê-lo e, em seguida, a defesa do Flávio conseguir a nulidade do conjunto probatório. Isso faria com que o conjunto da denúncia, que o Ministério Público certamente considera robusto, fosse para a lata de lixo. Eu ouvi vocês perguntando agora para a Mônica sobre reação de tribunais superiores, sobretudo do Supremo Tribunal Federal e do STJ, que seria o próximo passo. Tudo indica, e assim se espera, que os promotores responsáveis pelo caso até então, porque vai haver uma migração também dentro do Ministério Público, vai sair do grupo de combate à corrupção, composto por promotores, e vai para a Procuradoria-Geral de Justiça. Mas tudo indica que esses promotores entrarão com um recurso, provavelmente, no Superior Tribunal de Justiça, demandando que prevaleça, nesse caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E, em última instância, mesmo caso a coisa não caminhe como deveria no STJ, mesmo o Supremo Tribunal Federal se poderá manifestar através de um recurso, em função de um recurso, para lembrar o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que há uma jurisprudência e que, à luz dessa jurisprudência, Flávio Bolsonaro jamais poderia estar em relação a esse episódio, caso Rachadinha, uma vez que seu mandato, repito, de deputado estadual não existe mais, jamais poderia estar sendo julgado pelo órgão especial. O lugar certo era a primeira instância. Então, não é previsão, mas tudo indica que cedo ou tarde, talvez tarde, esse processo voltará para a primeira instância, mas com isso Flávio Bolsonaro ganha tempo.
Andreasa, um outro tema muito importante, né, dessa sexta-feira, que na verdade começou na quinta, foi o anúncio do novo ministro da Educação. Eu estou tentando localizar a mensagem de um ouvinte que escreveu mais ou menos o seguinte: não ouvi críticas ainda por parte da oposição da nova indicação do ministro da Educação. Será que a gente vai ter um novo rumo? Será que essa é uma notícia boa? A gente está na expectativa por aqui, viu, Andreasa? E você? Carla, de partida, considerando toda a expectativa que havia, negativa, a expectativa de que no lugar de Weintraub viesse outro Weintraub, e talvez um Weintraub ainda pior, com base no currículo do novo ministro, das suas realizações, da sua formação, do seu comportamento, me parece ser, com todas as desconfianças, com toda a prudência que cabe num momento como esse, parece ser sim um bom nome, alguém técnico que nas suas primeiras manifestações falou em diálogo com as comissões relativas à educação no parlamento, falou em diálogo que não havia com os governos estaduais, com as prefeituras. Então, me parece ser um bom nome. A gente pode fazer um esforço por encaixar essa escolha no que seria uma vitória episódica do grupo militar do governo sobre a ala ideológica. E me faz lembrar o caso Vélez Rodrigues. O Vélez Rodrigues recebeu, ao longo da sua curta gestão, uma carga muito boa de pressão dessa disputa entre militares e ideológicos. No final das contas, nessa disputa, e combinando com a saída do Vélez, que talvez não tenha sido tão ideológico quanto os seus indicadores estabeleciam, caiu numa disputa com os militares. Mas a resposta dessa queda foi o reforço dos ideológicos na figura de Weintraub. Se o novo ministro, Decotelli, for mesmo moderado, mais ligado aos militares, desapegado do movimento ideológico bolsonarista, que é muito importante porque, a rigor, é onde estão os filhos de Jair Bolsonaro. Se ele não for ligado a esse grupo mesmo, e nós logo veremos, ele começará a ser atacado, começará a ser difamado, começarão a tentar desconstruir a imagem dele e acusá-lo de tudo mais. Então vamos esperar, vamos ver o que acontece. Eu não acredito em Jairzinho paz e amor, eu não acredito em pacificação. Eu acho que há uma baixada de bola da parte do presidente que pode ser espelhada na escolha do novo ministro em função, sobretudo, do caso Queiroz, mas eu não tenho a menor dúvida de que logo os choques e conflitos virão. E para dizer que não se faz crítica, me deem um segundo, vou lembrar 2 episódios que aconteceram, não há nenhuma condenação, são investigações, que aconteceram na gestão do senhor Decotelli à frente do FNDE. Em 2019, 2 problemas. Primeiro, em fevereiro de 2019, um acordo de mais de 400 milhões para fornecimento de kits escolares com uma empresa investigada por fraude em licitações em alguns estados. E esse acordo foi firmado na gestão de Decotelli à frente do FNDE, mesmo com todos esses indicativos. O Ministério Público Federal, mês passado, pediu pela condenação dessa empresa. Em um outro caso, esse foi muito conhecido e repercutido, também edital lançado na gestão de Decotelli no FNDE, no governo Jair Bolsonaro, em 2019, o lançamento do edital de 3 bilhões para a compra de notebooks. Vocês se lembram disso? O MEC adquiriria para algumas localidades mais aparelhos, mais computadores do que haveria alunos. Isso foi denunciado e o edital foi suspenso. Esses 2 casos aconteceram na gestão de Decotelli no FNDE. Não há condenação, não há nada contra ele, mas aconteceu sob sua responsabilidade, então parece um bom nome, mas bons nomes são bons nomes até que não sejam mais, não é mesmo? Vamos acompanhar. Sextou, hein, Andreasa? Bom fim de semana para você. A gente volta a se falar na segunda-feira ou antes disso, porque a gente sabe como anda o noticiário, né? Um beijo. Chamou, levou. Beijo. Tchau. Tchau.